Jornalismo e notícias. Atenção! O programa exibido agora é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A emissora não se responsabiliza pelo conteúdo das matérias exibidas. Olá, você está no programa Ciências Policiais em Foco, pela TV Cinec ao vivo, toda sexta, a partir das 18 horas até as 19. Você tem um compromisso comigo para a gente tratar do assunto segurança pública. Você sabe que segurança pública envolve toda a camada da sociedade, desde a educação, passa pelo consumidor, passa pela, enfim, todos os níveis de sociedade. E antes de nós entrarmos no nosso programa de hoje, eu queria falar para vocês que nós temos alguns parceiros. E dentre esses parceiros, nós temos aí um instituto chamado EnsinaPrev, que é um instituto de educação. Esse instituto, eles fizeram uma colaboração, uma parceria com uma ONG chamada Vida Animal. E essa ONG, para sobreviver, como todas as ONGs no Brasil, para sobreviver tem que fazer alguma coisa, né, para arrecadar fundos. Essa ONG, através do Instituto, nos procurou e pediu para a gente fazer aí uma campanha, participar de uma campanha com eles. Essa ONG é de um amigo nosso chamado Luiz Borges, essa ONG Vida Animal. Ele mora em Milão, na Itália. Ele fundou essa ONG no Brasil e ele está arrecadando colaborações para compra de alimentos para animais. E engraçado que ele falou isso com a minha esposa, a Keiko, e ela bolou lá uma participação interessante. E ela, como ela é artista plástica, ela desenvolveu umas camisetas e colocou à disposição da ONG. Eu queria que vocês vissem agora as camisetas que a ONG está disponibilizando, vendendo para arrecadar fundos. Essas camisetas são feitas pela Keiko, né, a artista plástica, que doou o seu trabalho para a questão da ONG. Essas camisetas estão todas à venda na questão de arrecadar fundos. Tanto é que nós vamos sortear uma dessas camisetas hoje para os nossos telespectadores, lembrando que é uma camiseta feminina, tamanho G. E você pode participar do sorteio que nós faremos daqui a pouquinho pelo WhatsApp. Mande um WhatsApp para a gente com seus dados através do 011 9426 8594. 011 9426 8594. Bem legal essa oportunidade. Gente do bem, fazendo bem e ajudando. Eu vou agora apresentar o nosso programa de hoje, tratando do assunto bem interessante. Ele está na mídia, né, esse assunto, e essa pessoa também já fez diversos programas, já participou de diversos programas. E o nome dele é Ângelo Coelho. Ele é presidente do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura do Estado de São Paulo. Aí meu amigo telespectador vai falar assim: mas Garcia, professor Garcia, o que um presidente de um cara que cuida de funilaria e pintura tem a ver com o nosso assunto, o nosso programa, que Ciências Policiais em Focos? Tem tudo a ver, sabe por quê? Vou te explicar agora. No Brasil, nós temos hoje dois amores. O brasileiro tem dois amores. Primeiro, o carro. Segundo, o celular. Depois a família, o trabalho, aí vem depois. Mas o primeiro bem que nós apaixonamos, que nós somos apaixonados, é o automóvel. Acredita nisso? Tem gente que não tem casa, mas tem carro de 200 mil reais. Pode acreditar nisso. E você vai ver que segurança pública hoje tem tudo a ver com carro, com veículos. Sabe por quê?
Você sabe quantos carros é roubado hoje no Brasil? Diariamente? Diariamente? Você sabe disso? Sabe desses dados? São mais de 5.000 veículos furtados ou roubados por dia. E hoje eu trouxe o Ângelo Coelho, que é um cara especializado, está num combate ferrenho, mas muito ferrenho mesmo, na questão da prática das seguradoras, que as seguradoras estão fazendo com os consumidores, porque é culpa da seguradora, sim, essa questão do furto e do roubo do automóvel. Ângelo, primeiro eu gostaria mais uma vez, nós já nos falamos várias vezes, você já participou de alguns programas nossos, eu agradeço mais uma vez. A gente sabe que a sua agenda como presidente de sindicato estadual não é muito fácil, né, Ângelo? Para a gente trocar essa ideia a respeito de carro, batida, sinistro, salvado, para a gente explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, porque nós temos uma visão, Ângelo, que nós falamos para o profissional de segurança pública. E ele, mais do que ninguém, está envolvido nessa questão, né, de furto e roubo de carro. E você está bem, Ângelo? Tudo tranquilo? Estou bem, Garcia. Obrigado mais uma vez pela sua oportunidade de poder debater esse tema tão importante e poder levar ao consumidor que nos vê, que nos assiste, por que se rouba tanto carro no Brasil? Por que as montadoras, se juntar quase as duas principais montadoras, perdem para o roubo e furto de automóvel hoje no nosso país? Esse tema é muito importante. Como você mesmo disse, não se esperava que um determinado grupo estivesse ligado direta e indiretamente nessa questão do roubo e furto de automóvel. A gente vai tentar explicar, tenho certeza, todos vão entender, porque, lamentavelmente, esses agentes estão contribuindo para essa insegurança que norteia a vida de todos nós no país. Ângelo, para a gente esclarecer um pouquinho para os nossos telespectadores, vamos dar um passo de cada vez. Tipo assim, hoje a seguradora ela tem um seguro, mantém um seguro do seu bem, que o bem maior do brasileiro ainda é o carro. Então ela tem lá o seguro, mantém um seguro do carro, esse seguro custa tanto. Esse carro, quando ele sofre um determinado acidente, o proprietário aciona a seguradora, não é isso? Para que esse veículo seja reparado, seja consertado em uma das oficinas, né, especializadas para isso. Como que funciona essa questão de seguradora e segurado na questão de seguro? Hoje o seguro é quase que um item obrigatório para quem tem veículos em São Paulo e no Brasil, né? Para você ter uma ideia, como você falou das montadoras, nós fabricamos cerca de 2 milhões de veículos por mês, né? No Brasil. 500 mil são roubados. 500 mil são roubados por mês. Roubados ou furtados. Olha que interessante, né? Se rouba mais carro do que se produz nesse país. Não é possível. Tem coisa errada, não tem não, Ângelo? Tem sim, Garcia. E a gente separando isso em algumas vertentes, vamos tratar primeiro da vertente que você colocou muito bem, que é a questão que envolve a colisão. Né? Não houve a perda total, houve a colisão, uma colisão de pequena ou média monta. O consumidor aciona a sua seguradora através do 0800, do call center, aciona a seguradora através das centrais de atendimento físicas, que cada seguradora dá o nome, né? Algumas têm nomes diferentes, nomes... enfim, cada seguradora dá um nome, né? Bate pronto, casa, enfim, cada um inventou um nome que sugere ao consumidor que ele vai receber lá o atendimento e de lá vai receber o melhor serviço do mundo. O consumidor entra em contato, a seguradora acaba convencendo o consumidor, através do site também, porque ele vai preenchendo o formulário no site, chega um momento, a seguradora praticamente o induz a procurar uma oficina credenciada. E, como você colocou muito bem, o sindicato representa todas as oficinas do Estado de São Paulo, sejam elas credenciadas, referenciadas, como são o nome que eles utilizam, ou não, e ele é induzido através das vantagens, das falsas vantagens, algumas, na verdade, não ocorrem, como, por exemplo, a suposta garantia que é entregue ao consumidor no momento que ele retira o carro. Ela fala, eu dou garantia, e você, como advogado, sabe muito bem disso, que se você diz que concede a garantia, você tem que entregar o certificado. A seguradora não entrega o certificado de garantia, ao contrário. O consumidor que vai buscar o carro na segunda-feira, ou está pegando aí o carro, ou vai pegar o carro agora, vai ver que lá na oficina credenciada vai estar um chamado termo de quitação, ou seja, a seguradora pede a isenção no termo, tanto da parte dela, em juízo ou fora dele, quer dizer,
o síndico está quitado, e isenta também a chamada oficina credenciada, ou seja, a garantia é uma falácia. Mas convence o consumidor, ainda no processo de chegada, através do carro reserva, desconto na franquia, alguns benefícios são gerados, né, além dessa suposta garantia, como eu disse, que não entregam, mas em troca do quê? Essa oficina, para ser credenciada a seguradora, eles não, porque é a melhor técnica, porque nós selecionamos, coisa nenhuma, Garcia, isso é uma falácia, isso é uma mentira muito grande. A oficina, para ser credenciada, tem que aceitar as condições estabelecidas pela seguradora. Quais são elas? Aplicação de peça do mercado alternativo, utilização de insumos de baixa qualidade, porque a mão de obra que ela paga obriga o reparador a usar tudo que é de pior no mercado, né? Tinta, primer, enfim, tudo que para perfeita reparação, essa é a condição. É obrigado a aceitar o fornecimento de peças das seguradoras, e muitas vezes de peças que não detêm a especificação do fabricante, peça que vem da China. E as seguradoras que estão me ouvindo sabem que nós temos as provas, né? Nos processem, que nós apresentamos as provas, que todos os dias acontece, não é uma coisa isolada. A prova disso foi, como você colocou muito bem na mídia, a última denúncia feita na TV Record, um belíssimo trabalho feito pela TV Record, porque muitos canais de televisões não são tão isentos assim, né? Não é o teu caso, né, que está aqui apresentando, ao contrário. Eles, de alguma forma, e não é só os canais de televisão, as rádios também, acabam uma notícia de tamanha gravidade tenha se ficado apenas num canal de televisão. Outros canais não se interessam, porque são os grandes patrocinadores, são os bancos, acabam fazendo. A Record mostrou lá, e nós fornecemos o áudio, onde um gerente que cuida da rede credenciada, eu vou dar o nome dele aqui, algum problema não? Nenhum problema. Eu posso dar o nome dele com toda tranquilidade, porque ele já foi representado junto com a corporação Porto Seguro, Porto Azul e Itaú. E ele foi representado pelo Ministério Público, Ministério Público de São Paulo. Isso não é segredo de justiça, o processo não está tramitando em segredo de justiça, é um processo público, e, aliás, nós temos que levar isso a quanto mais público nós pudermos, porque isso é de interesse do consumidor brasileiro. Perfeito. E esse gerente da seguradora, o áudio está lá, quem quiser rever o programa da Record, está lá no Facebook da entidade, do sindicato, do Sindifup. Você vai ver que o gerente da companhia é uma oficina credenciada, questionando o procedimento adotado pela seguradora, qual seja, de aplicar peças não genuínas, inclusive informando que os clientes estavam questionando sobre isso. O gerente da companhia diz, o mercado age assim, a gente tem que agir assim. Se o consumidor reclamar, a gente troca a peça, e a gente vai ter que assumir essa responsabilidade. Ou seja, isso virou um fato comum. Nesse ponto eu concordo com o gerente, que é o Ailton Ribeiro, da Corporação Porto Seguro, Porto Azul e Itaú, que de fato eles fazem, e muitas seguradoras fazem. É verdade que não são todas, mas a grande maioria, né? É muito comum alguém perguntar, qual companhia que você me indica? A gente tem cuidado de indicar, porque, lamentavelmente, eles concorrem para saber quem é a seguradora no mercado que mais prejudica o consumidor. Ou seja, voltando ao credenciamento, essa oficina é obrigada a fazer isso, e como esse reparador que denunciou e que trouxe essa notícia e que está na mão do Ministério Público, quando o reparador, de alguma forma, tenta mostrar de que existe esse tipo, ele é sumariamente descredenciado, Garcia. A seguradora o afasta. Ele é retirado daquela rede de credenciadas. Perfeito. É retirado do credenciamento. O reparador que está me assistindo agora, do Brasil inteiro, eu tenho certeza que estão comigo. O credenciamento tem que acabar. Isso é uma irregularidade, isso é uma ilegalidade. O credenciamento ofende o princípio da ordem econômica, porque reparadores trabalham todos numa condição de preço. O sindicato está levando isso ao conhecimento do CAD. Isso é uma imoralidade, porque muito pior do que a discussão, e eles querem tratar, não, mas a mutualidade. Nós fazemos isso porque, afinal de contas, a mutualidade, eu estou aqui tomando conta do fundo comum. Isso é um absurdo, né? Não convence ninguém, né? Inclusive saiu agora essa semana, uma decisão em trânsito julgado contra a Bradesco Seguros, onde ela foi obrigada, e já pagou, inclusive, o valor total do conserto a um reparador que teve o veículo removido da sua oficina. A Bradesco foi lá com os argumentos, com os grandes advogados, alguns até que estão na Lava Jato, na verdade, dizendo, olha, isso não pode, papapá, e meu fundo comum. Não existe isso. O consumidor deve ser respeitado. O mais grave de tudo isso, Garcia, a gente está falando aqui de peça do mercado alternativo, o consumidor que nos assiste, mas peraí, um farol é isso. Gente, lamentavelmente não é isso. As rodas de liga leve, as rodas que não poderiam ser recuperadas, estão sendo recuperadas. Sabe como é que está no orçamento? Você que está me assistindo, vai lá na oficina, da oficina credenciada, né, vai estar lá,
embelezamento, polimento de roda, pintura de roda, uma roda danificada e é consertada sem que o consumidor saiba. Sabe como é que eles fazem isso? Como é que eles colocam uma peça usada, uma peça, eles chama-se peça negociada, né? Muitas peças do mercado alternativo, está lá o nome da peça, né? Está lá no nome aplicado pela montadora, o código genuíno, mas os espertos de reguladoras e de seguradoras modificam o preço. Então, você, consumidor, suspeite. Na verdade, eu vou dizer o seguinte, o consumidor deve exigir do reparador, seja ele concessionário independente, a cópia do orçamento. A seguradora é só a carteira do consumidor, Garcia, mas ela vai lá, mexe em tudo, e nós temos um dado muito ruim, hoje mesmo recebi um contato de um consumidor que teve o veículo removido pela Porto Seguro. Porto Seguro, vocês vão ser chamados a mais uma responsabilidade. Como há pouco tempo aconteceu até, caiu uma roda de um carro da Porto Seguro, ela deu perda total, depois de 1 ano e meio, um erro técnico, e o carro caiu a roda, né, de uma pessoa grávida, né? E, enfim, isso acontece. Então, a gente está voltando no tempo. Hoje um consumidor me ligou, um outro carro consertado em janeiro, nós fomos olhar o carro com nossos profissionais, ele me ligou falando: você não tem noção na maldade que fizeram com o carro do cliente. Porque a conta não fecha. A seguradora quer pagar um valor muito abaixo do que o reparador necessita para consertar o carro, quer usar a peça não original, quer determinar recondicionamento de peças imprestáveis, não é verdade? Quer botar todo tipo de condição que impede que o reparador, evidentemente, conserte o carro com qualidade. O consumidor é leigo, ele não consegue descobrir, evidentemente, essa fraude. Quando vai descobrir, já gerou prejuízo para ele. Então, isso é muito grave, né? Não estamos discutindo aqui, a oficina cobra muito, até porque o sindicato não interfere, Garcia, de maneira nenhuma em relação ao sindicato. Eu acho que cada reparador que está me assistindo agora, com certeza, tem que saber quanto cobrar, mas tem que saber quanto cobrar de maneira a entregar o carro do consumidor nas condições, evidentemente, que estavam antes da colisão. Ele não pode substituir uma peça que era genuína por uma peça do mercado paralelo, ele não pode arrumar uma roda, ele não pode, sob condição nenhuma de qualquer companhia seguradora, lesar o consumidor. Infelizmente, você, consumidor que está me ouvindo, lamentavelmente, você que está com o carro na oficina, minha sugestão, não sei nem qual é a oficina, vai lá, exige a cópia do orçamento, vai checar os preços de peça, verifica o tipo de peça, porque, infelizmente, nós temos dados que, lamentavelmente, se confirmam todos os dias. 70%, 80% dos carros que chegam ao conhecimento nosso apresentam defeitos gravíssimos de qualidade. E isso está acontecendo. Nós temos casos, como, por exemplo, recentemente da Porto Seguro também, um carro que foi para ser reparado depois de pronto, 10, 12 mil reais. Agora, um da Zurich Seguradora, tive ontem no Guarujá, acabei de gravar um outro passando a limpo, que é uma forma que a gente tem de mostrar ao consumidor. A Zurich autorizou 8 mil reais para refazer o carro do consumidor, porque estavam as peças todas recondicionadas, faróis do mercado para da pior qualidade, e o reparador é obrigado a aceitar isso, como disse, para ficar na condição de credenciado. Você, consumidor, fica a dica aí, ó. Procura um reparador da confiança, volto a dizer, seja ele credenciado ou não credenciado, concessionário ou não concessionária, mas, acima de tudo, procura alguém da sua confiança, porque as seguradoras brasileiras, infelizmente, estão mexendo demais com esse mercado, são responsáveis pelo fechamento de várias empresas. As concessionárias, Garcia, para você ter ideia, praticamente não tem funilaria e pintura. É uma atividade que não interessa para elas, tamanha interferência das seguradoras nesse mercado de reparação. E você depois para pensar o seguinte, que veículos, automóveis têm tudo a ver. Tem tudo a ver com segurança pública. Por quê? Eu vou te dar só uma questão. O veículo, quando sofre um determinado acidente, ele vai para uma reparadora, uma questão de reparação, para conserto desse veículo. Nessa reparação, nas oficinas que a seguradora detém o poder econômico, como diz o Ângelo, o que essas oficinas fazem? Elas procuram, por uma forma de ganho, de ganhar mais, de ganhar para sobreviver, aplicar peças que não são originais. O que é isso, peças não originais? Peças originais são aquelas peças não autorizadas pela montadora do determinado veículo. E aí o que eles fazem? Eles colocam lá uma peça usada, que eles chamam, entre aspas, tiradinha, fecha aspas,
E nisso fomenta o crime. Isso fomenta, senhores, a questão da segurança pública. Isso fomenta o desrespeito ao consumidor. Isso fomenta furto, roubo e morte, latrocínio. Olha quanta gente, quantas pessoas perdem a vida no roubo dos automóveis. Por quê? Quem que é o culpado disso, na verdade? É a segurança pública? É a seguradora? É o consumidor? Eu tenho a perspectiva que eu já estudei muito a relação, Ângelo, em relação... Eu fui reparador por muitos anos, né, por quase 25 anos, então eu sei como que a seguradora trata o reparador. E eu queria perguntar para você o seguinte, Ângelo, como que nós podemos mudar essa questão de relacionamento entre seguradora e reparador hoje? Para a gente entrar depois num assunto que eu acho bem interessante, que você ainda está pensando, que carro não tem nada a ver com segurança pública, aguarde aí, fique aí, que você vai ver só o que eu vou te apresentar daqui a pouquinho. Olha só, Garcia, é importante que o consumidor, ainda dentro do tema segurança pública, e as autoridades que estão nos assistindo sabem disso, isso foi objeto lá atrás, em 2004, da denúncia de uma CPI também, né? O Fantástico, a Rede Globo Televisão, trouxe a Máfia do Salvado, que, na verdade, eram 2 programas. Um versava sobre a questão que eu falei agora há pouco, que é a questão da reparação automotiva, onde, através da imposição de preço, como você colocou muito bem, a seguradora força esse reparador, porque se um conserto de um carro custa R$10 mil, para consertar com peças novas e genuínas compradas na concessionárias, que advinda das montadoras. A seguradora quer pagar 5 ou 4, evidente que o reparador, infelizmente a sociedade perde com isso, nós não concordamos, as entidades não aceitam isso, mas ele vai comprar a peça no desmanche e fomenta o roubo de automóvel. Essa é uma das vertentes, infelizmente, e as seguradoras sabem disso. Sabe o que acontece? Ainda vou mais longe. E nós temos provas disso, seguradoras não temos provas, vocês sabem disso. Quando ela paga uma peça genuína e o reparador compra uma peça usada, compra uma peça de mancha, o perito da seguradora volta, retorna, constata que a porta lá do carro é uma peça usada, sabe o que faz, consumidor? Simplesmente corta do orçamento, não comunica você, ela fica com a vantagem daquela peça e negocia com o reparador uma peça usada, que, evidentemente, há de se verificar a procedência dela. Então, as seguradoras sabem que o sindicato tem as provas, sabe que isso acontece todo dia, essa é a orientação que as reguladoras têm, essa é a grande verdade. Então, isso é uma vertente. Porque, em resumo, nessa questão que nós estamos tratando agora, eu acho que a melhor prática de resolver essa situação é você, consumidor. Na hora que você sofre um acidente, não aceitar a indicação. É evidente que a oficina credenciada é credenciada da seguradora e não de você, consumidor. É evidente que, como você colocou muito bem, é ela que é controladora daquela empresa, é ela que vai dizer como o reparador vai consertar seu carro. E é evidente que a oficina credenciada, como eu disse, se ela denunciar você, consumidor, de que está sofrendo uma pressão qualquer para lesar de alguma forma seu interesse no recondicionamento, no reaproveitamento de uma caixa de direção, de uma roda, ou de uma porta usada, ou numa negociação, ele está descredenciado. Então, lamentavelmente, infelizmente acontece isso. Então, você, consumidor, não deve aceitar a imposição. Agora, Garcia, só esse tema é importante, as seguradoras foram mais longe. Ou seja, para forçar o consumidor a remover o carro da oficina de escolha dele, tem feito coisa feia, Garcia. Você acredita que nós pegamos num processo na Justiça, onde foi juntado para se defender do valor cobrado numa oficina de escolha do consumidor, 3 orçamentos falsos que a seguradora mandou produzir em uma concessionária e 2 oficinas, está num processo, é público, você colocou muito bem, está lá, Porto Seguro, você vai responder na Justiça, porque é evidente que nós acompanhamos o setor. Os reparadores cujos orçamentos foram juntados no processo declararam de que não verificaram o veículo, de que nunca viram o veículo, que apenas atenderam a solicitação da seguradora para juntar num processo, numa demanda jurídica do consumidor cobrando um direito. Quer dizer, isso virou uma situação totalmente absurda e que em breve vai vir para a mídia, né? Esse processo é público, né? E a gente foi lá verificar, a própria concessionária, péssima concessionária de passagem, da Honda, escreveu um orçamento elaborado a pedido lá do fulano da companhia seguradora, sem ter visto o carro estava aqui na Zona Sul de São Paulo, e os orçamentos forjados de uma concessionária, 2 oficinas independentes da Zona Leste.
Então, você, consumidor, fica a dica. Eu acho que o poder de mudar esse lado do roubo e furto de automóvel é procurar o reparador da sua confiança, não aceitar qualquer indicação. Quando você chega na central de atendimento e o agente mostrar o tablet lá, como a HDI faz isso, outra companhia tem feito um desserviço completo, essa HDI, Bradesco, né, e mostrar, olha, escolhe uma oficina aqui. Você fala, não. Agora eu não decido, não, vou procurar alguém da minha confiança. Quando ele fizer isso, eu diria que grande parte, ele pode não saber, mas ele vai estar contribuindo para a diminuição do roubo e furto de automóvel no nosso estado, e aquele que me ouve em qualquer outro lugar do Brasil, também. Porque o roubo e o furto hoje é um dos grandes gargalos da segurança pública. Só perde, senhores, para a questão do tráfico de drogas. Vem tráfico, depois furto e roubo de veículos, depois roubo e furto a celulares, que está outra epidemia. Olha o que tem gente morrendo por causa de um celular hoje, não é brincadeira. Ainda mais que perde-se por vidas por causa de um veículo. E tem bastante, viu? Tem bastante. Eu vou chamar agora, vamos chamar um comercial agora, um breve, a gente vai tomar uma água. E já eu vou trazer para você o que as seguradoras fazem com o seu carro quando ele é dado como um tal de perda total. Aí você vai ver que tem tudo a ver com segurança pública. Daqui a pouquinho eu volto. Me aguarde. Olá, de volta ao programa Ciências Policiais em Foco, aqui pela TV Cinec. Você, lembrando, tem um compromisso com a gente todas as sextas-feiras, a partir das 18 até as 19, para a gente tratar de um assunto chamado segurança pública. E nós falamos em segurança pública para todas as categorias de segurança pública. GCMs, policiais militares, policiais rodoviários, policiais federais e toda a gama de agentes que estão envolvidos em segurança pública. E hoje nós trouxemos um assunto bem interessante para o nosso programa, que é a respeito do roubo e furto de veículos no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, é um gargalo que a segurança pública tem e não consegue solucionar. E hoje nós convidamos o presidente do Sindicato da Indústria de Funilaria e Pintura, que é o Ângelo Coelho, ele está tratando desse assunto com a gente. E mandaram me dar um recado também, que hoje é dia 11 de agosto, hoje comemora-se o Dia Nacional dos Advogados e das Advogadas. A vocês advogados, a vocês advogadas, feliz Dias da Profissão. É uma profissão árdua, eu sei disso porque eu sou professor universitário de Direito Constitucional e sei que ser advogado nesse país não é muito fácil. Tanto é que eu não sou advogado aqui no Brasil. Eu sou advogado da comunidade europeia, né? Então, Ângelo, vamos voltar aí e falar dessa questão de seguradora com carro. Eu queria analisar umas fotos, Ângelo. Eu vou pedir para a Andréia colocar para a gente.
É umas fotos bem interessantes, a gente fala sobre elas e depois a gente... Aqui nós temos perda total e perda parcial. Perda total é aquele que o veículo é acidentado, não tem mais condição, ele é chamado de salvado. Ele vira um tal de salvado. Salvado é um carro que tem perda total e ele é descartado. Era para ser, era. Mais uma foto para a gente, André, por favor, para a gente ter uma noção de como fica a questão do salvado. Nós estamos falando de carros com perda total, aquele carro que é chamado de salvado. Este veículo, Ângelo, é uma BMW, né, batida de frente, sem nenhuma mais condições de ser recuperada, porque a parte da suspensão do veículo foi para dentro, enfim, aconteceu um monte de coisa. Inclusive, esse carro é de um amigo meu, tá? Eu pedi autorização para ele, falou, não pode, você só tampa a placa que... Falei, então tá bom. Olha o que acontece, esse carro, perda total. Bateu, deu perda total nele. O que a seguradora fez? A seguradora fez, indenizou esse meu amigo, né, em 100 e poucos mil reais, que era a BMW dele, e ela fez o quê? Ela fez um leilão desse carro. Aí, olha só, o mesmo carro depois, você acha que é o mesmo carro? Não é não, Ângelo. Sabe o que é isso? São peças furtadas, roubadas que foram aplicadas nesse carro. E esse carro saiu da seguradora, Ângelo, e adivinha, com a documentação. E não teve nenhum momento no documento desse carro veículo salvado, veículo sinistrado, veículo danificado, veículo nada, Ângelo. Esse carro foi vendido com um documento no leilão de uma seguradora, aonde ela vendeu esse carro. Simplesmente, ó, tá aqui. Um espertinho foi lá, esse é o documento, não tem nada no carro, nada que diz, ó, esse carro foi sinistrado, esse carro foi... Aí o que acontece? É aí que alimenta-se um mercado chamado roubo, furto. É aí que alimenta o mercado que proporciona perdas de vida. É nesse fato. Por isso eu falo que a culpa é da seguradora, sim. Porque se a seguradora fizesse, como está na lei, destruir o carro, ou no documento do carro viesse lá escrito salvado, né, nós íamos pensar duas vezes. Porque se viesse no carro salvado, esse carro não poderia mais voltar para o mercado, não é isso, Ângelo? Ele só podia voltar a algumas peças, não é isso? Um negócio assim, não é? Na verdade, Garcia, esse tema é muito interessante. Foi feito ano passado, em agosto do ano passado, a Operação Lavoisier. Dr. Jair Ortiz, junto com uma equipe de mais 80 policiais, 5 promotores de justiça e algumas pessoas que contribuíram como peritos ad hoc da entidade de classe, foram até os leilões das seguradoras, das principais seguradoras, né? Nós não estamos aqui poupando ninguém, as palavras não são minhas, portanto não podem me processar. O próprio delegado em entrevista à televisão, vocês podem assistir também está lá no Face, ele diz, eu estou aqui para ver qual seguradora não faz isso. E pegou várias seguradoras, Porto Azul, Itaú, Sul América, enfim, Bradesco, todas as seguradoras, vendendo essas sucatas, veículos totalmente destruídos, cuja reparação do carro ultrapassa, em muitos casos, mais de 100% do valor do carro, 130%, vendendo o carro por 50% do valor de mercado. Como é que essa conta fecha? Se para reparar custa 150, como é que ela vende o carro por 50%? É evidente, o que acontece é que, infelizmente, alguns se valem desses veículos, na verdade o que eles querem é o documento, né? E o grande mercado deles é o mercado aqui fora. Somos nós, consumidores, que evidentemente ele procura na rua ano, cor e modelo. Ele tem um documento, ele foi a um leilão, compra uma sucata com documentação. As seguradoras se valem, né, dizem que não estão fazendo nada, tem uns grandes advogados também buscando resolver essa situação da seguradora. Para você ter uma ideia, uma só seguradora, a Mafre, está deixando de vender, e já faz 3 milhões de reais por semana para as sucatas que vendia por documentação. O Ministério Público já entendeu que existe falha na legislação, eles fingem não saber, uma vergonha, por quê? Para você poder entender.
A perda total se realiza por norma SUSEP quando a reparação do veículo ultrapassa 75% do valor do veículo, ou do valor assegurado. SUSEP, para quem não tem noção, é a Superintendência de Seguros Privados, tá? É um órgão regulamentador do Estado, né, com força do Estado, para regulamentar a questão de seguradoras no país. O que deveria fazer. Né? Ou pelo menos o que deveria intenção, fazer. Né? O que deveria. Diferente de uma ANS, né? A SUSEP, lamentavelmente, tem homologado muitas coisas que as seguradoras têm feito. Né? Enfim, não sou eu que digo, há pessoas que dizem que a reguladora foi capturada pelas seguradoras, quem deveria regular não regula. Tanto é que elas transitam livremente, né? Estão aí na mídia o tempo todo, lá no Fantástico em 2004, numa CPI em 2005, numa outra CPI com o deputado Fernando Capês em 2009, agora de novo, elas continuam agindo assim, não dá para entender bem o que a SUSEP está fazendo. Né? Qual é o trabalho que a SUSEP... Eu estou aguardando aí, quem sabe uma hora... Eu me apresento, aliás, venho aqui e me retrato imediatamente se isso acontecer. Mas estou vendo que na reparação fazem o que querem, modificam as suas apólices de maneira a conseguir ir operando. E na questão do salvado, elas se valem, na verdade, Garcia, porque elas conseguiram fazer isso. É uma estratégia muito bem montada pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária, SESV Brasil, né? Que também, inclusive, o leilão que foi fechado da Mafre pertence ao SESV Brasil, está lá. Se você ver na imagem, está do SESV. Quem fazia a venda é esse chamado centro, que esse centro, na verdade, é uma empresa privada, que de forma muito inteligente, desses agentes, da Mafre seguradora, né, junto com a Federação de Seguradoras, que patrocina esse centro, eles colocaram esse nome que faz crer que é um centro de experimentação de segurança, está lá para precificar seguro para a seguradora, mas que foi pega vendendo esses carros. Só que a gente, voltando no tempo, o que esses agentes fizeram? É público, está na internet, portanto, não podem me processar. Envolver as autoridades, né, o DETRAN, os órgãos fiscalizadores, e criaram uma norma, quando o Fantástico denunciou lá atrás, essa máfia, correram para criar uma norma reguladora que fazia o enquadramento técnico do veículo. Olha que interessante. Um automóvel, e nós temos casos concretos, custa, sei lá, 100 mil reais. Vou citar um exemplo aqui, 100 mil reais. Tem a sua reparação feita para ser reparado, constatada pela seguradora em 150 mil reais, como o teu exemplo. Portanto, esse carro tem 50% a mais, se fosse reparado, que o próprio valor de mercado. A seguradora dá a perda total nesse carro. Só que ela vai correr no laudo que ela ajudou a criar, que esse centro ajudou a criar, e vai falar, não, peraí, afetou aqui a longarina, afetou aqui não sei o quê, afetou não. Então, a gente até brinca, o carro tem que moer, virar o avesso e ainda assim não enquadra. Aí que ela fala, ela tira o carro da perda total, que foi o exemplo que você citou aí, enquadra esse carro como média monta ou pequena monta, quase nunca como grande monta. E vende o carro e diz, você, Estado, é tão incapaz de oferecer uma segurança de qualidade, mas eu sou esperto, eu ajudei a criar junto com o meu centro de experimentação, onde eu vendo todos os carros por 50% em média do valor, para compradores habituais ou em leilão, e utilizando desse dispositivo. Isso vem acontecendo, porque as perdas totais, aí você colocou muito bem, por que o sindicato fala disso? Porque isso acontece nas oficinas. Né? Os reparadores têm visto isso. E o reparador fala, como é que aquele carro que saiu daqui com uma sucata, virado do avesso, daqui a pouco está rodando? Né? É por conta disso, porque se a seguradora for vender esse automóvel, como deveria, como sucata, como você colocou muito bem, Garcia, esse carro vale 5% do valor de mercado, 10%, não vale mais que isso, porque vai ser utilizado só as peças, vai ser destacado as peças, mas isso não interessa para a seguradora, ela vai vender por 5%, 6%, que seja 10% do valor do mercado, ou vai vender por 50%, 60%, 70% do valor de médio de mercado. Resultado, esses carros são comercializados, infelizmente, quadrilhas se utilizam desses carros, né? Não precisa falar muito. Em duas situações, eu vou trazer duas informações aqui e vou dar o nome das pessoas. Dr. Jair Ortiz, aliás, uma pessoa que tem feito um trabalho muito forte em termos de repressão ao crime organizado nessa situação, fez uma investigação e continua na investigação, e o delegado Dr. Luiz Carlos do Carmo, que parece estar agora na Delegacia do Patrimônio. Mas quando estava na Delegacia de Santo André, ele fez uma inserção num leilão chamado Freitas, lá em Santo André.
e apreendeu alguns automóveis totalmente destruídos sendo vendidos por companhia seguradora. Mas o que naquela época, isso voltando a 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, ele me disse, Ângelo, sabe o que mais me surpreendeu? Porque quando eu fechei o leilão para poder verificar o que estava acontecendo, ele consultou lá o RG de cada pessoa que estava no leilão. Ele falou, Ângelo, praticamente todos que estavam lá dentro tinham algum tipo de passagem pela polícia. O tempo andou. E agora, em agosto do ano passado, foi feita uma nova operação, como eu disse, envolveu uma quantidade de policiais muito grande, foi feita uma operação simultânea, para você ter uma ideia, em 8 operações de leiloeiros e quem comercializa, todos os veículos foram apreendidos, diversas seguradoras. Sabe o que mais chamou a atenção? Lá em Caçapava, viu, Sérgio? No seu centro de experimentação de segurança viária, perdão, lá não é centro, na verdade, o centro é aqui, não, lá é seu leilão da MAF Seguradora, foi feita a mesma coisa. O doutor Jair disse para mim, o que me chamou a atenção é que eu fiz lá exatamente a mesma coisa e algumas pessoas que estavam lá também tinham passagem pela polícia. Eu também recebi informação agora no Rio Grande do Sul, que uma delegada de polícia também encontrou num leilão de conhecer um dos principais pessoas que lidam nessa área de roubo e furto, estava lá comprando carro de seguradora. Ou seja, vocês sabem exatamente por que fazem, Garcia, por que as seguradoras fazem isso. As seguradoras falam muito de mutualidade. Não, porque a mutualidade, porque o fundo comum, eu não aguento mais ouvir isso. Por favor, me poupem dessa história. Mas eles falam muito disso. Mas, na verdade, eles vivem... a pergunta, quem é que está ganhando com isso? Aliás, eu vou usar um termo aqui também, para não ser processado pelas seguradoras. O Capês, quando terminou a CPI em 2009, ele chamou de círculo do crime. Ele entendeu perfeitamente, a Assembleia de São Paulo entendeu, quem é que ganha com isso? Quem é que está lucrando, evidentemente, dentro da operação? Porque a operação tem que ser rentável. Você, consumidor, faz o seguro por conta do quê? Com medo, com risco de sofrer uma colisão? Perfeito. Há alguns que fazem também com essa preocupação, mas muitos fazem, só fazem o seguro do seu automóvel com medo de uma violência, de um furto ou roubo do seu automóvel. Agora, detalhe, você vai imaginar que as grandes seguradoras, grande ou pequena, estão vendendo esses carros com documentação, ou seja, é o círculo realmente sendo realimentado. E aí eu continuo vendendo seguro. Rouba, compra um novo, faz o seguro. Rouba, compra um novo, faz o seguro. As seguradoras nada pagam. Quem paga é você, consumidor. Porque, na verdade, é o nosso dinheiro depositado na mão desses agentes, cuja rentabilidade, me perdoe, Porto Seguro, 216 milhões de lucro líquido no primeiro trimestre desse ano. Sul América, 679 milhões, quase 700 milhões de lucro líquido no ano passado. São esses agentes que vivem dessa insegurança de você, consumidor, como se fosse um jogo. E um jogo com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos e da nossa família. Você, autoridade, está me ouvindo? É fácil. Entre em contato com o doutor Jair Ortiz, né? Veja o relatório produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito na CPI 2009, bota aí CPI Seguradora no Google, CPI Seguradoras Fernando Capês, ou CPI Seguradora Assembleia Legislativa, está lá. Lá fala de crime organizado praticado pelas seguradoras. Cadê as autoridades desse país? Meu Deus do céu, quantas pessoas vão morrer para que as seguradoras façam alguma coisa? Outro dia, Garcia, pode parecer uma brincadeira, mas eu já avalio a possibilidade de fazer uma representação em órgãos internacionais, porque as provas já existem. Eu, Ângelo Coelho, estive com então aqui, independente de questões políticas, se é certo ou se é errado, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu levei esse assunto, cheguei a levar esse assunto ao presidente da República. Eu estive pessoalmente com o Lula, falando para ele, entregando a documentação 3 vezes na Casa Civil. Acho até que uma vez você foi comigo. Uma vez eu fui participar com um amigo nosso da Venezuela ainda. Isso, com o José Manuel Gonzalez, que veio como observador internacional. Isso não acontece. Nós já pensamos levar essas denúncias, que as provas estão aí, se multiplicando a todo dia, para que alguma coisa aconteça. Eu não sei o que falta nesse país. Por que as autoridades constituídas desse país continuam permitindo tantos latrocínios todos os dias em torno do roubo de automóvel? Por que as autoridades continuam aceitando que as seguradoras tenham dominado o setor de reparação no Brasil, né? Forçando esse reparador, fechando empresas, fechando pós de trabalho, ou seja, sendo obrigados não, porque ninguém é obrigado a nada, mas cometendo o crime de colocar uma peça. Você, reparador, pelo amor de Deus, vocês têm que acordar e dizer não. Eu não aceito, eu não concordo. Aliás, eu costumo dizer um termo, me permita aqui, basta, chega.
Né? Esse país tem que ser passado a limpo, as pessoas estão morrendo, nossos filhos estão na rua dirigindo, nossas mulheres, nossos pais estão aí, e você vai imaginar, Garcia, olha a gravidade que um grande grupo segurador esteja por trás disso e que várias seguradoras estejam alimentando o roubo de automóvel, e as provas estão aí. Volto a dizer, sei da responsabilidade, como você sabe, tenho formação em direito, portanto, sei da responsabilidade, sei exatamente o que estou falando, portanto, não sou aqui um sindicalista. Aliás, diga-se de passagem, para vocês entenderem, não que tenha qualquer diferença, nós somos uma entidade patronal, nós representamos o empresariado. Também presido a Abraesa, você deve estar assistindo aí no Rio Grande do Sul, né, você que está em qualquer lugar do Brasil, tá aí, a Abraesa está aí para fazer valer o seu direito e tirar você dessa situação onde a seguradora os colocou. Então, primeiro eu quero que você entenda, você, nosso amigo que acompanha esse programa Ciências Policiais em Foco, que roubo de automóvel, furto de automóvel tem tudo a ver com segurança pública. Por quê? O círculo se torna vicioso. A seguradora que era obrigada a destruir um veículo, ela não o faz. Coloca esse veículo no leilão. Esse veículo volta para o mercado. Só que no mercado, para comprar peça, custa mais de 150 vezes o valor do carro. Tá aí. Liga, né? Aquele cara que comprou no leilão já liga para outro e fala assim, ó, eu preciso de um veículo desse ano, desse modelo, dessa cor. Adivinha onde ele vai achar esse veículo? Adivinha? Ou nas ruas, ou na sua casa, ou na sua garagem. É de lá que vai sair esse veículo. Então, agora eu pergunto a você, quem é o culpado dessa história? Para pensar, quem é o culpado? Se a seguradora fizesse o papel dela, pegar o carro, tirar da rua, o carro sinistrado, batido, que não tem mais condição, e esse carro fosse destruído, nós não teríamos, senhores, nós não teríamos com certeza esse número de roubos e furtos de veículo que tem no Brasil ultimamente. Não teríamos, com certeza não teríamos. Porque nós investiríamos na questão da prevenção. É de pegar lá na ponta, né, aquele cara que compra esse veículo e aquele cara que rouba um veículo nas características que ele teve o pedido atendido, né? Hoje você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Lembrando que o nosso WhatsApp é 011 94 026 8594. Nós vamos fazer ainda o sorteio daquela camiseta lá do nosso amigo lá, do nosso instituto, do Vida Animal. Ângelo, para a gente fechar esse assunto, quem é o culpado hoje da questão do roubo e furto de automóvel no Brasil? O grande vilão dessa história é o ladrão? É o consumidor? É a seguradora? Olha, afirmar que é a seguradora, que é o único responsável, evidentemente são vários os fatores, mas um dos principais fatores, você colocou muito bem, porque nós estamos falando para o consumidor, as seguradoras atestam aí de que apenas 33%, 34% dos veículos têm seguro. Não é um dado verdadeiro, não é verdade, seguradora? O consumidor precisa saber de um dado estatístico de verdade. Perto de 70% dos automóveis que rodam no estado de São Paulo, hoje possuem seguro, né? De 0 a 5 anos. E de 6 a 10, próximo de 50%. Então, esse dado de que a frota não tem seguro não é verdade. Porque nós tivemos o cuidado de fazer esse levantamento, cruzamos os dados da SUSEP com os dados do Denatran, e você tira as motocicletas que eles não fazem. Você tira os triciclos, os bondes, tudo aquilo que ele não emplaca, você fica com a frota verdadeira de automóveis. E você chega a esse dado. Então, daí essa consequência, né? Um dado importante para que não fique... a família que me perdoe, eu faço aqui uma menção, porque isso me dói muito, toda vez que eu comento isso, levei inclusive ao delegado-geral de Polícia de São Paulo, pouco antes de estar, ao secretário de Segurança, ao delegado-geral, e depois ao DEIC, Dr. Walter, um trabalho fantástico, junto com a equipe dele, o Dr. Jair Ortiz. Nós levamos uma informação muito importante. O empresário, cujo nome é Ovídio Rodrigues, que residia em Jundiaí, foi assassinado por uma quadrilha porque ele tinha um carro, teve o azar de ter um Honda com as mesmas características de um carro
vendido no leilão. Ou seja, para você entender o que aconteceu, está lá, eles estão presos, a quadrilha continua presa, eles foram ao leilão, compraram um carro, descobriram, isso, o carro, eles eram de Atibaia, descobriram que havia um empresário em Jundiaí, sabe, sei lá como, eles descobriram, aguardaram o empresário chegar na casa dele, anunciaram o assalto, deram um tiro no coração e, lamentavelmente, essa família perdeu lá o senhor Ovídio Rodrigues. E no processo que está lá os dois carros, a sucata vendida pela seguradora, vendida no leilão, e o carro do empresário. Isso, lamentável, acontece. Eu não consigo mais, eu fico imaginando o rapaz que morreu lá com o TR4, lá na USP, alguém só queria as peças daquele carro. Né? A mãe que foi lá, o filho foi arrastado no Rio de Janeiro, imagina, só queria a porta do carro, ou só queria o salvado. Então, se você pergunta para mim quem é o grande vilão, eu já não sei mais, porque nós estamos aí há 12 anos, 10 anos, denunciando isso. Será que são as seguradoras? Será mesmo que são as seguradoras? Quer dizer, na verdade, a seguradora está fazendo o que lhe cabe, ganhando dinheiro de uma forma muito livre e fingindo que nada disso acontece. Eles amanhã vão continuar fazendo amanhã, tenho certeza, Garcia. Eles vão continuar prejudicando as oficinas, colocando peça paralela, peça usada, vão continuar vendendo carro em leilão. Fazem isso a todo tempo, mudam, né, como gafanhotos, de um lado para o outro, tiram um estado cuja legislação é mais flexível e ficam mudando. Garcia, eu sou sincero a dizer, eu, pessoalmente, acredito, evidentemente, no poder público, mas, ao mesmo tempo, eu fico a pergunta assim, por que você, autoridade, sabendo e tendo as informações que tem, se não tem, nos procure, que nós temos as informações, vocês do Ministério Público, Estadual e Federal, vocês, agente público, você, sabe, policial civil e militar que está me ouvindo, eu costumo dizer sempre, eles são as maiores vítimas do latrocínio, porque o bandido, quando anuncia o assalto, o roubo principalmente, se fizerem isso com o meu carro, gente, eu vou entregar. Eu tenho seguro do meu automóvel, eu vou entregar. Eu não vou morrer pelo meu automóvel. Mas você, policial civil ou militar, e a gente vê todo o tempo isso acontecendo, infelizmente, muitas vezes a gente sabe o que acontece quando o policial não reage, a gente vê isso na imprensa, na televisão, ele é obrigado a reagir ao anúncio do roubo. E aí, evidentemente, está muito mais exposto, elemento surpresa, o bandido acaba muitas vezes tirando a vida, ceifando a vida no policial militar, no policial civil. Então, sabe, as autoridades constituídas têm que dar um basta nisso. Você fez a pergunta, eu respondo. Eu não sei mais, depois de 10 ou 12 anos, você está entendendo? Se realmente, se os culpados são as seguradoras ou se é o poder público, infelizmente, omisso. Foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo que o Serra, vamos guardar o nome do nosso ex-governador, vetou, a Assembleia Legislativa de São Paulo, num serviço fantástico, os deputados estaduais, votaram uma norma que destruía esses carros, acabava com esses carros, não podia mais, evidentemente, vender esses carros. Da mesma forma, resolveu a questão das oficinas, da pressão nas oficinas. Sabe o que aconteceu? O Serra vetou, dizendo que, no caso do Salvado, isso era trânsito, e trânsito era norma federal. Gente, desde quando sucata é trânsito, sucata é objeto, mas conseguiu, você vê, um desserviço, já podia ter freado essa situação desde 2009, a Assembleia produziu, mas lamentavelmente eles continuam fazendo. Então, fica você aí, legislador da Assembleia Legislativa de São Paulo, você, deputado federal, nossos senadores que representam o nosso estado de São Paulo, né? Você, autoridade constituída, sabe? Vamos dar um basta nisso. Você precisa entender por que se rouba carro, se rouba e se furta tanto carro no Brasil, a verdade é essa. Ângelo, nós temos aqui a participação do nosso telespectador, o subinspetor J. Prado, de São Paulo. Quando você coloca aí também polícia militar, polícia civil, os guardas civis metropolitanos também estão morrendo muito. Aliás, hoje também tivemos a morte de um GCM, hoje foi comunicado. Ele faz a seguinte questão, vou aqui passar para ti. Por que no Brasil não se faz como na Europa? Quando o carro que bate vai para uma sucata, perda total, sinistro, o carro todo não é amassado por inteiro. Assim evitaria peças recuperadas e movimentaria as fábricas de peça, asseguraria o emprego dos trabalhadores e vou muito mais longe, segundo o J. Prado, o subinspetor, né? E vou muito mais longe. Cada peça ter uma especificação via gravura, para que não seja roubo e comercializado fora das questões legais. Para mim, segundo o inspetor J. Prado,
tem uma máfia grande que lucra muito com isso. E muito até perdem a vida nos roubos do carro. Nós não fazemos isso por quê? Por uma questão econômica, Ângelo. Eu acho que o Brasil não está preparado nessa questão econômica de lidar com isso economicamente ainda, porque cada um quer, a seguradora quer ganhar mais, o outro quer ganhar mais, o outro, todo mundo quer ganhar mais, não é? Todos, na verdade, existe, na verdade, uma escala muito grande, né? Se rouba mais, se vende mais carro, se vende, enfim, Vende mais seguro. Isso todo. Na verdade, o que eu percebo, por exemplo, nós fizemos uma representação alguns anos atrás na Polícia Federal, aliás, a quem eu deposito muita confiança. Não adiantou muita coisa, né? Eles continuaram fazendo. É claro que se precisa sim fazer alguma coisa, imediatamente está certo. Nos países envolvidos, nos países realmente que tratam o salvado como deve ser tratado, isso não acontece. Já eliminaram grande parte desse problema. No Brasil, não. No Brasil, eu acabei de citar um exemplo, SESD Brasil, Centro de Experimentação e Segurança Viária, foi quem ditou as regras para que fosse criada a legislação que hoje permite que as seguradoras continuem vendendo junto à autoridade. Chegou a fazer encontros e reuniões. Então, é isso aí. Enquanto isso continuar acontecendo, esse assunto do sistema não for levado a sério, a gente vai assistir, lamentavelmente, muitas pessoas perderem a vida no nosso país. E você acha que esse programa não tem nada a ver com segurança pública, né? A você, eu quero dizer o seguinte, que roubo e furto também de celulares estão fomentando muito a questão da segurança pública. Bom, Ângelo, infelizmente nós só temos 1 hora, né? Eu queria que o nosso programa fosse mais prolongado, tivesse 2 horas, mas infelizmente esse é o tempo da televisão. E tempo da televisão é escasso, curto e caro, né? Eu queria muito, Ângelo, te agradecer. Eu acompanho a sua carreira, eu acompanho o que você anda fazendo. Eu sei que você coloca, e muitas vezes, a sua própria existência, da sua vida, da sua família, nessa questão de defender o consumidor, dessa questão das seguradoras. E eu coloco aí para você fazer suas despedidas. Cássio, eu agradeço muito a oportunidade. Sempre é bom debater esse tema, um tema da maior gravidade. Nós nos colocamos à disposição de todos os consumidores para entrar em contato através do site da entidade, que é o sindifub.org.br. Nós colocamos o telefone aqui, o 3791-8096. Você, consumidor que tem um carro na oficina, se quiser, fazemos gratuitamente a vistoria de qualidade, para que você possa saber se foi respeitado pela seguradora. E estamos dispostos aí a receber, evidentemente, tantos convites quanto forem necessários, você, autoridade constituída, para poder mostrar a você, como já mostramos a outras diversas autoridades, o que anda acontecendo para o nosso país. Mais uma vez, muito obrigado de verdade por poder debater esse importante tema aqui com o teu público. Nós que agradecemos, Ângelo. E aquela questão da camiseta de hoje, nós só fizemos um sorteio aqui eletrônico, via computadores do Banco Central do Brasil, e a camiseta saiu aqui para Vilma de Oliveira, nossa amiga lá de Natal, Natal é Rio Grande do Norte. E eu queria também avisar todos os amigos do Rio Grande do Norte que dia 19 nós vamos fazer uma ação social lá na comunidade de Lagoa Azul, onde o Instituto dos Advogados Previdenciários vão estar lá atendendo de graça, né, a população. E a você que me acompanhou até agora, eu queria mais uma vez te agradecer. Tratar do assunto de segurança pública numa sexta-feira, né, pré-balada, não é fácil, mas nós estamos conseguindo. Nós estamos conseguindo fazer com que esse tema seja um tema interessante. Nós vamos estar aqui falando com pessoas interessantes para levar o assunto de segurança pública até você. E esta é TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Sexta-feira você tem um compromisso comigo. Te aguardo até lá. Muito obrigado. Que Deus nos guie até a próxima jornada. Obrigado.